Shalom, shalom. Que o Eterno seja engrandecido, glorificado e exaltado nessa manhã. A todos que forem chegando, sejam muito bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Vamos para mais uma live, compartilhando uma palavra de fé e de esperança ao seu coração. Amém? Quem for chegando aí vai dando seu alô. Shalom, Débora, tudo bem? Nessa noite 3 vezes tu me negarás. Pedro, antes que o galo cantar, nessa noite 3 vezes tu me negarás. Você já conhece essa história, sabe como tudo terminou, com 30 moedas foi caído. No rosto que o entregou, mas Jesus o chamou, dois amigos, pois até a sua morte ele os amou. Sentado no pátio foi reconhecido, e aquela mulher pra Pedro assim falou: você andou com ele, você andou com ele, não fala com ele, você andou com ele, você andou com ele. Shalom, Elaine. Shalom, Evânia. Shalom, Tati. E aí, prima? Profeta Cleiton, shalom. Júnior Barbosa, meu pastor querido, amado, shalom. Luciana Alves, shalom. E não desisto de você. Letícia Figueiredo, shalom. E quando o galo cantou, o olhar tão firme Jesus olhou. Não era simplesmente o canto do galo. Era a sua consciência que o abençoou. Olha a consciência falando. Você errou. Você errou. A consciência. Você errou. Você errou. Mas conheço. E não desisto de você. Eu ainda sou teu amigo. E hoje o inferno vai ter que ver. E provado eu faço. Shalom, shalom, irmã Leila Marta Almeida da Costa. Tiago Paiva, shalom. Tu tem o cheiro dele. Eu conheço a tua alma. Eu sou teu amigo. E hoje te acusa, vai ter que ver. Rose Gonçalves, shalom. Ju Tomiati, shalom. Compartilha a live aí, pessoal. Clica no aviãozinho. Clica no aviãozinho aí, clica no aviãozinho. Convido o pessoal para cá, vai ser forte. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Inveja é algo terrível, não é? Destrói relacionamento. Compartilha aí, pessoal. Compartilha essa live aí no nome do Senhor Jesus.
do pai, houve uma frustração. Tivemos como eu, não entende minha condição. Há 38 anos vivendo essa situação. Até que um homem me pergunta, quer explicação. Esse tanque é disputado, não é esse lugar. Hoje Jesus entra no tanque pra te buscar. O tempo do teu cativeiro acabou. Tu vai depender só de mim, diz o Senhor. Aleluia. Pega a tua cama agora e vai profetizar. Pega a tua cama agora e vai anunciar. Jesus O milagre está no meio do caminho. É o tema da nossa palavra de hoje. Escreve aí. Escreve aí. O milagre está no meio do caminho. Hoje o teu cativeiro vai acabar. A beira do tanque eu consegui chegar. Paralítico eu sou, mas posso me arrastar. Enfermidade não me impede de acreditar. E no movimento dessas águas posso me curar. Mas a beira do tanque eu vivo a frustração. De enfermos como eu, não entende minha condição. Há 38 anos vivendo essa situação. Até que um homem me pergunta, quer explicação. Esse tanque é disputado, não. Hoje Jesus entra no tanque pra te buscar. O tempo do teu cativeiro vai acabar. O tempo do teu cativeiro. Shalom, shalom, Miriam. O tempo da tua Deus abençoe a sua vida, Miriam. Mulher virtuosa. 29,59. vai depender só de mim. Aleluia. Pega a tua cama agora e vai profetizar. Pega a tua cama agora e vai anunciar. Jesus entrou no tanque e me curou. Eu não dependo mais do homem, só do meu Senhor. Jesus entrou no tanque e me curou. Eu não dependo mais do meu Compartilha essa live aí. Chama o pessoal pra cá. Tem uma palavra violenta ao seu coração. O milagre está no meio do caminho. Quem vem no glória? Ó. Jesus entrou no tanque e me curou. Não dependo mais do homem, só do meu Senhor. Glória, 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 glória ao Eterno. Vai compartilhando a live aí, pessoal. Tem uma palavra forte aqui hoje. Uma palavra violenta ao seu coração. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. A cura dos 10 leprosos. Pastora Thalita, shalom, seja bem-vinda. Daiane, tudo bom, Daiane? Seja bem-vinda. Pessoal, compartilha a live aí. Clica no aviãozinho. Vem para cá. Vamos ter aqui um tempo precioso nessa manhã poderosa. Um tempo maravilhoso aqui na Grande Cuiabá. Amanheceu aqui hoje um friozinho. O cuiabano hoje ele deve estar apurado. O cuiabano hoje ele deve estar passando em apertos, porque ele não é acostumado com isso. Então, tempo de frio, o cuiabano até chora, né? Shalom, shalom, meu bispo, tudo bem? Clica no aviãozinho, pessoal, vem para cá. Eu tenho uma palavra ao seu coração. Baixada Santista, tá frio também, Thalita? Lucas capítulo 17, versículo de número 11. Ó,
E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, Jesus hoje ele vai entrar nos seus caminhos. Jesus hoje ele vai entrar na sua causa. Jesus hoje ele vai entrar no seu cativeiro. Jesus hoje vai entrar nessa causa que está na justiça. Jesus hoje vai entrar nessa demanda que você está tendo com seu filho, com a sua filha. Jesus hoje vai entrar no seu casamento. Jesus hoje vai entrar no seu ministério. Jesus hoje vai entrar nos seus caminhos. E as pedras, os espinhos, os obstáculos de ordem espiritual serão arrancados em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você crê ou não? Eu estou declarando já uma palavra ao seu coração. Ele vai entrar. Ele decidiu entrar. Assim como ele estava indo naquela direção, mas ele decidiu entrar em Samaria para ter um encontro com a mulher samaritana. Foi ele que decidiu, ele quis entrar. E ele quer entrar hoje na sua vida, nos seus caminhos. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Se eu fosse você, eu clicava no coraçãozinho aqui, clicava no joinha, eu já reagia aí agora, pela fé. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus e um aleluia, porque se você clicar no aviãozinho, no foguinho, no joinha, eu estou entendendo que você está dando um glória a Deus, um aleluia aí onde você está. Está reagindo à palavra. E indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Olha só, escreva nos comentários aí. Escreva, porque você interagindo comigo, a unção vem. Interage comigo aí. Escreva aí nos comentários: o milagre está no meio do caminho. O milagre está no meio do caminho. Certa vez Jesus saiu de Nazaré e ele foi na direção de uma cidade chamada Naim. E o texto da narrativa, quando Jesus entra na cidade de Naim, diz assim, e no dia seguinte ele entrou em Naim. A escritura faz essa menção porque é importante entendermos o dia anterior. Quando o texto diz que no dia seguinte ele entrou em Naim,
E quando ele entra em Naim, ele vai se deparar com um cortejo que está vindo na sua direção. Há uma mulher que havia perdido no passado o marido e agora perdera o único filho. Uma mulher que já experimentava o luto do marido e agora estava experimentando ali a perca do único filho, a viúva do único filho. A viúva e agora perdeu o único filho. E o texto diz que Jesus ali ele para naquela porta da entrada da cidade de Naim. Então olha só, a mulher está saiu da sua casa, passou pela porta da sua casa, e ela está indo agora na direção da porta do cemitério para enterrar o seu filho. Mas Jesus para no meio do caminho. Jesus para na porta da cidade de Naim. No dia seguinte, porque no dia anterior foi um dia difícil para Jesus. Foi um dia aonde ele foi escorraçado de Nazaré. Ele foi expulso de Nazaré, simplesmente porque no Shabat ele pegou a Torá e leu a profecia acerca dele mesmo, que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, que diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar, para libertar os cativos, para restaurar os quebrantados de coração. Ele lê o texto, fecha a Torá e declara: hoje se cumpriu essa escritura. E isso causou um alvoroço naquela cidade de Nazaré. Ele foi expulso a ponto dos moradores e todos que estavam ali querendo matá-lo, jogaram de um despenhadeiro. Então ele sai da cidade que ele foi criado, humilhado. Ele sai da cidade que ele foi criado, injustiçado, né? Ele foi ali escorraçado, cuspido, tentaram matá-lo, mas no dia seguinte ele entra na cidade de Naim, a cidade da alegria, a cidade do prazer. Naim significa prazer, alegria. E ali quando ele entra em Naim, vem uma mulher carregando o caixão, as pessoas carregando o caixão, o seu único filho, uma multidão seguindo. Havia também uma multidão que seguia Jesus, seus discípulos. Engraçado isso, né? Uma multidão seguindo a vida e a outra multidão seguindo a morte. Eu quero te perguntar, eu pergunto para você nesta manhã, a quem você está seguindo? Você está seguindo a vida ou você está seguindo a morte? Aquelas pessoas certamente estavam ali ansiosas para enterrar aquele menino, né? As carpinteiras chorando, aquela mulher, aquela mãe desesperada chorando. Mas Jesus entra ali, naquela cidade, na porta da cidade, no meio do caminho ele para. Meu Deus, pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor Jesus, eu estou declarando sobre a tua vida hoje. Jesus está cruzando o seu caminho. Ele está cruzando o seu caminho hoje. Nessa quarta-feira, nessa manhã, nesta hora, a palavra para você é: Jesus cruza seu caminho. Eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei como é que você amanheceu hoje. Eu não sei qual é as angústias da sua alma. Eu não sei quais são as batalhas interiores, internas do seu coração. Eu não sei quais são as ações malignas do inferno contra a sua vida. Eu só sei de uma verdade. Eu conheço uma premissa, e essa é que Jesus Cristo hoje ele entra nos seus caminhos, e Yeshua HaMashiach, ele cruza a sua vida, ele cruza a sua casa, ele cruza os seus caminhos, e pode ter certeza que se ele cruzou seu caminho, alguma coisa vai ser mudada na sua vida. Ele vai transformar o seu coração, ele vai mudar a sua história, ele vai operar a cura, ele vai operar o milagre. Quem crê nesta palavra, escreve aí, pelo amor de Deus. Eu creio, é hoje. Ele demassor que le derabalabassor que te labananais. Entre a porta do luto daquela viúva, daquela mãe, entre a porta da casa dela e
e à porta do cemitério para enterrar de uma vez por todas o filho. Jesus para na porta de Naim. Jesus para na porta da cidade de Naim. Por quê? Porque tem milagre no meio do caminho. Ah, meu Deus. Você crê nessa palavra? Fala comigo. Clica no aviãozinho aí, chama o pessoal para cá. Tô tomando aqui um chazinho, ó. Como é que é o nome desse chá, amor? Capim cidreira. Chá de capim? Capim cidreira. Capim santo. Capim santo. Aqui só os santos tomam esse chá. Capim santo. É para os santos. É para nós. Aleluia. Isso, glória a Deus. É forte. Há uma mulher, o texto diz que ela estava enferma há 12 anos. 12 anos carregando uma hemorragia. Irmãos, 7 dias já é difícil, tanto para a mulher como também para o homem, está suportando essa situação. O marido vendo uma esposa durante 7 dias já é guerra. Já é batalha. Imagine 12 anos. 12 anos. Mas a palavra diz, presta bem atenção, a palavra diz assim, que ela estava no lugar, ela estava no ambiente, ela estava em casa, ela estava reclusa, ela estava ali no seu cativeiro, com a sua dor, com o seu sofrimento. Mas a palavra diz assim, ó, se eu pelo menos tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela conhecia a palavra, ela conhecia o que estava escrito no profeta Malaquias, que a cura viria nas asas. Está escrito. A cura virá nas suas asas. Ela pensou assim, ele é um judeu, ele tem o talite, eu vou tocar no tzitzi, eu vou tocar nos mandamentos, eu vou tocar na palavra. Ele tem a palavra nele e ele é a palavra. Eu vou tocar na palavra hoje. Eu vou tocar no verbo encarnado hoje. Eu toco no tzitzi, mas eu também toco no verbo encarnado, na palavra viva. E sabe o que ela faz? Ela precisa fazer essas conexões no mundo do espírito. Porque a conexão começa no mundo espiritual. O milagre que você começa, o milagre que você precisa, não começa na terra. Não é conforme os parâmetros da razão. Não é conforme os parâmetros da terra. É conforme os parâmetros do céu, é conforme os parâmetros do Espírito. A palavra diz assim que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for outorgado, liberado, decretado. Então ela precisa fazer uma conexão. Se ela vai tocar uma palavra, da boca dela não pode sair reclamação. Se ela vai tocar na palavra, da boca dela não pode sair murmuração. Da boca dela não pode sair ódio, não pode sair raiva, não pode sair mágoa. Não. Da boca dela tem que sair decretos de vida. Então ela declara, se pelo menos eu tocar, eu serei curada. E ela então sai daquele anonimato, ela sai do cativeiro, ela sai daquela dimensão decidida a mudar. Meu irmão e minha irmã, como é que você está aqui hoje? Como é que você veio para essa live? Se você veio decidido, o negócio vai acontecer. Se você veio decidida com como a mulher do fluxo de sangue, saiu daquele lugar, saiu do seu anonimato para encontrar com Jesus no meio do caminho. Você começa a decretar aí.
Comece a declarar para que o mundo do espírito, o mundo espiritual, já reconheça a sua voz. Nós estamos vivendo um tempo de uma batalha de vozes. Batalha de vozes. Que voz que você tem ouvido? A voz da serpente ou a voz do Pai eterno? A voz da serpente vem para desanimar. A voz da serpente diz assim: eu sou um fracassado, eu sou um derrotado. Sabe o que acontece? Pergunta para mim aí, AP, o que acontece quando eu digo que não vai dar certo? Pergunta para mim, o que acontece quando você diz, eu sou uma fracassada, eu sou um derrotada, eu sou um derrotado, eu não vou conseguir, eu não presto, eu não valho nada. Pergunta para mim, o que acontece no mundo espiritual? Pergunta para mim. Eu estou animado aqui hoje, pessoal. Hoje eu estou aqui na força do búfalo selvagem, na fúria da leoa parida, para liberar uma palavra e um decreto de cura, de libertação e de restauração na sua vida, porque Jesus hoje opera o milagre, e o milagre é no meio do caminho. Pergunta para mim, quando você diz assim, eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada, todas as vezes que você fala assim, eu sou uma fracassada, o mundo espiritual pega essa palavra e vem contra você, porque Moisés perguntou para o Eterno, eu vou lá, o senhor está mandando eu ir? Eu vou, mas quando eu chegar lá, o que eu direi para o povo, quando eles me perguntarem, quem me enviou? Aí o Eterno diz assim, diga a eles que o eu sou, o eu sou te enviou. Interessante que quando Moisés chegou e as pessoas perguntaram, mas quem te enviou, Moisés? O eu sou. Entendeu? Dá um aleluia aí pela fé. Eu sou. E Moisés declarou, eu sou. E quando Moisés declara, eu sou, ele é um com o Eterno. Ele é e eu sou. Eu sou e ele é. Eu sou um com ele. Eu sou. E nós estamos juntos nessa. Quando ele diz, eu sou, o eu sou me enviou. Eu sou o quê? Eu sou o que você precisa. Se você precisa de cura, ele é o Jeová Reforrar, o Jeová Rafá. Se você precisa de paz, ele é o Jeová Shalom. Se você precisa de justiça nos seus caminhos, ele é o Jeová Tzidkenu. Se você precisa de vencer uma batalha, ele é o Jeová Sabaote. Ele é o Todo-Poderoso, o El Elyon, o El Shaddai. O El Roi. Eu sou. Então quando você diz assim, eu sou fracassado, eu sou uma fracassada, eu sou um derrotado, você está tomando o nome de Deus em vão. Todas as vezes que você diz, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, eu não vou conseguir, você está tomando o nome de Deus em vão. E você que está aqui, tem pessoas aqui, e já começa a colocar nos comentários aí, eu peço perdão. Você já começa a confessar o seu pecado, eu peço perdão. Porque um dia eu blasfemei, um dia eu falei que eu não ia dar certo, um dia eu falei que eu sou fracassada. Peça perdão aí, porque o Espírito de Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã. Já coloca nos comentários aí, ô Senhor, me perdoe, porque eu falei isso. Fala para mim aí, se você não falou isso. Coloca nos comentários. Já peça perdão para o Eterno, já confesse aqui os seus pecados. Eu sou uma fracassada, você já disse isso. Eu sou um derrotado, você já disse isso. E todas as vezes que você disse isso, você tomou o nome de Deus em vão. A mulher do fluxo de sangue diz assim, se eu hoje pelo menos tocar nas vestes, se eu tocar no manto, eu serei curada. Então o toque, quando ela tocou, foi a materialização do milagre. Ah, meu Deus.
Vou repetir, quando ela tocou, foi a materialização do milagre. É por isso que quando ela chega, tem uma multidão cercando Jesus. Pedro está lá, porque Pedro gostava de proteger, ele tinha um negócio de ficar blindando Jesus, né? Os discípulos mais próximos ali estavam blindando Jesus, e a multidão aglomerando, e um tocando dali, outro tocando de lá. Havia muitos toques, irmãos. Havia muitos toques. Um tocando daqui, um tocando de lá, tocava aqui e tal, né? E aí de repente entra aquela mulher escondida, e ela vai caçando ele, e de repente ela toca e já sai. Por quê? Medo de ser apedrejada, porque não poderia estar ali, mas ela toca, e quando ela toca, Jesus para. Opa, esse toque aqui de manhã, nessa quarta-feira, foi diferente. Esse toque aqui nessa quarta-feira, nessa live aqui do AP, foi diferente o mistério aqui, hein? O toque hoje aqui foi diferente. Aí, olha como que é o mundo espiritual. Olha como que Satanás trabalha. Por quê? Porque todas as vezes que você está no meio do caminho, as trevas se levantam de uma forma violenta para te paralisar. Mestre, você está de brincadeira. Multidões te tocaram. Aí Jesus olhou para Pedro e falou assim: não, Pedroca. Não, Pepe. Esse toque aqui foi diferente. Porque antes dela tocar aqui, eu já senti o que ela declarou. Ah, para de graça. Dá um glória a Deus aí, um aleluia adiantado. Dá um glória a Deus aí, um aleluia aí adiantado. Pedro, esse toque foi diferente. Porque esse toque aqui é um toque de quem já declarou. Esse toque aqui é alguém que já decretou. Porque quando você fala, você emite uma frequência para o seu corpo. Quando você fala, o que você fala emite uma frequência para o seu corpo. O toque é de alguém que decretou, que declarou. É alguém que sabe o que quer. Você sabe o que você quer, meu irmão? Você sabe o que você quer, minha irmã? E por que você está reclamando? Por que você está murmurando? Por que você está duvidando? Não duvide. E Jesus estava indo na direção da casa de Jairo. Mas ele parou. E ele parou e falou assim: alguém me tocou. Não, muitos se tocaram. Não. Eu quero saber quem me tocou. Ó, quem me tocou? Depois Jesus fala assim, ó. A primeira vez que ele fala assim, quem me tocou? Depois ele fala assim, alguém me tocou. E pela terceira vez ele fala assim, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Olha só, quem, alguém e filha. Ah, você não está preparado para ouvir essa. Quem, alguém, filha. 3 níveis. Quem, alguém, filha. Ela chegou lá como um zero à esquerda. Ela chegou lá como uma mulher que 12 anos sofria no anonimato. Ela chegou lá desconhecida. Pedro tentou impedir o milagre, porque olha só, é justamente quem está perto de você quem tenta impedir os milagres. Porque estar perto de Jesus não significa que esteja na mesma frequência ou na mesma dimensão de fé que ele. Eu vou parar por aqui. Nem entrei no texto, eu nem entrei no texto e estou sentindo que vocês estão apáticos.
Estou sentindo que vocês estão desinteressados hoje. Poxa vida, né? Eu vim aqui animado, mas estou sentindo que vocês estão aí meio que, né, calados, ninguém reage, ninguém fala nada. Vamos orar? Fala comigo. Vai em paz, minha filha. A tua fé te salvou. O milagre está no meio do caminho. Meu Deus. Presta atenção aqui. Jesus entrou numa aldeia e ele encontrou 10 leprosos. 10 leprosos. Os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O texto está dizendo que quem clamou foi os 10. Porque uma coisa é clamar, outra coisa é voltar para agradecer o que recebeu. Já vou bater essa, e essa é para ir na medula óssea. Porque tem muita gente que é boa para clamar, boa para fazer voto, boa para falar que vai fazer. Eu quero saber se você vai cumprir o que você falou. Porque a irmã Ana prometeu, ia no culto, ia no templo anualmente e orava. Só que um dia ela fez uma oração diferente. Olha o código. Um dia ela fez uma oração diferente. Se o Senhor me der, porque o meu sonho é ter um filho. Mas se o Senhor me entregar, eu te entrego. Porque olha só, há uma concordância de propósitos. Porque a irmã Ana precisava de um filho, queria um filho. E o Eterno precisava de um líder espiritual para o seu povo. A liderança estava corrompida. Eli, os filhos, a casa sacerdotal da época estava corrompida, dilacerada. Eu tenho um propósito, eu tenho um pedido, está de acordo com o que o senhor quer? Então é o seguinte, me dá que eu te dou. E olha só, quando Deus vai devolver o menino para ela, ele devolve ele com 30 anos, iniciando o seu sacerdócio. 30 ou 33, agora não me recordo. Vai entregar ele, só que ao entregar ele, ao devolver ele, não devolve para ele, mas devolve para ele e para toda a nação. Só que ela entregou para ele um menino, e ele devolveu para Ana e para toda a nação de Israel um sacerdote, um profeta e um juiz. Um profeta, um juiz, um líder. Relábia, sorrei, calabara, subidai. Vocês estão aí ou não? Uma coisa é você clamar. Outra coisa é você cumprir. Uma coisa é você votar. Outra coisa é você cumprir o que você falou. Todos clamaram. E você viu na narrativa que só um voltou para agradecer. Agora pega essa. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Presta atenção aqui. Jesus está fazendo isso aqui com um propósito.
Unice, me chama no meu WhatsApp. Aliás, me chama aqui no privado do Instagram. Manda um oi aqui no meu privado do Instagram. E aí eu te chamo, passo o meu WhatsApp e a gente combina. Ok. Letícia, anota o nome dela aí, filha, para mim, fazendo um favor. Letícia, Luma, pessoal da igreja que está aí, Pastor Júnior, se estiver por aí ainda, anota o telefone da irmã aí. Olha só. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. E o que Jesus vai fazer aqui é diferente. Quando Jesus desceu lá do monte em Mateus capítulo 5. Porque Jesus pregou o sermão da montanha do capítulo 5 até o capítulo 7. No capítulo 8, Jesus desce do monte. E quando ele desce do monte, o texto diz, Mateus capítulo 8, que quando ele desceu do monte, uma multidão seguia. Uma grande multidão seguia. E eis que veio um leproso, adorando, e declarou, Senhor, se quiseres, tu podes me curar. Se quiseres, tu pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Logo. Foi na hora. Mas tinha só um. Ah, você não pegou. O texto que nós estamos aqui como base para hoje tinha 10. Aqui era só um. Se puderes me tocar, se puderes me curar, Jesus diz, eu quero, eu quero, seja limpo. Na hora. Aí Jesus diz, agora vai lá e se apresenta ao sacerdote, leva a oferta pela restauração da lepra, para servir de testemunho. Aqui foi diferente. Aqui Jesus diz assim, ó, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Meu Deus. Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu acho que eu vou parar por aqui hoje. Meu Deus. AP, me explica aí que eu não estou entendendo. Jesus, ao contrário de Mateus capítulo 8, do leproso de Mateus capítulo 8, esses 10, ele manda ir. E eles foram. Eles tomaram uma atitude correta. Eles obedeceram. Meu Deus, eu vou falar. Eu vou falar. Tem pessoas aqui, ó, que eu quero saber até quando você vai ficar parado. Até quando você vai ficar nesse anonimato, nesse marasmo, nessa letargia, nessa apatia espiritual. Até quando você vai ficar esperando cair do céu? Até quando? Porque quando a palavra diz assim, deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, não é um descanso de passividade, é um descanso de confiança. Mas você vai tomar atitudes. E tem pessoas aqui, o Espírito de Deus está falando com você. É tempo de você tomar uma atitude. É um tempo de você tomar uma... Tenha coragem, mulher de Deus. Tenha coragem, homem de Deus. Não tenha medo, é pela fé. Nós vivemos pela fé. O que a palavra diz sobre a fé? A fé é a certeza, é a convicção, é a certeza daquilo que eu não estou vendo. Eu não vejo, mas eu creio. Eu creio. O centurião chegou para Jesus e falou assim, ó, aliás... A notícia chegou para os discípulos.
Os discípulos intercederam. Mestre, vamos lá na casa do centurião, ele tem um servo lá, está doente. Esse homem aqui é um homem, né, que investe na obra. Ele oferta nas sinagogas. O cara não era crente. Irmão, tem gente aí, ó, tem gente ímpia dando melhor testemunho do que muito crente. Tem gente aí que é ímpia e está tendo mais atitude do que crente. Certos crentes, perdão, não vou generalizar, claro. Certos crentes. Jesus, olha só, o senhor nem precisa ir. O senhor nem precisa ir. Só libera a palavra. Só libera a palavra. Porque eu sou um homem de autoridade. Eu me sujeito a uma autoridade e eu tenho pessoas que sujeitam a minha autoridade. Sendo autoridade, sendo autoridade, eu me sujeito a uma autoridade. Eu tenho alguém acima de mim. Eu conheço o princípio da autoridade. E tem pessoas que estão debaixo da minha autoridade. Quando eu mando ir, vai. Quando eu mando ficar, fica. Se eu mando sentar, senta. Se eu mando levantar, levanta. Ou seja, eu conheço o princípio. Aí Jesus vira para esse homem, pega essa aqui, essa é forte. E diz assim, eu nunca vi, nem em Israel. Jesus está falando assim, ó, eu nunca vi nem na igreja. Mas estou vendo aqui nas ruas alguém com tamanha fé. E aí eu li esse texto e me perguntava o que tem a ver fé com autoridade. Tem tudo a ver. Sabe por que você não alcança níveis de fé? Porque ou você não tem autoridade acima de você, ou você tem uma autoridade ilegal acima de você. Ou você não tem autoridade, ou você tem uma autoridade que está ilegal no reino do Espírito. Porque o mundo espiritual respeita hierarquia. Se não houver uma hierarquia correta, o óleo que desce do céu para cair sobre a sua cabeça, ele é paralisado. A bênção não vem de cima? Óleo, unção não vem de cima? Não é de cima para baixo? Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que o menor é abençoado pelo maior. Quem é a tua autoridade? Ah, eu não tenho. Então, meu irmão, então, minha irmã, você não vai alcançar níveis de fé nunca na sua vida. A sua palavra não tem peso e não tem reconhecimento no mundo espiritual. O diabo ri e zomba de você. Porque se você tiver uma autoridade, e uma autoridade legalizada, com patente, reconhecida no mundo espiritual, o que você fala, acontece. O senhor nem precisa entrar na minha casa. Só basta liberar uma palavra. E o meu servo será curado. Fé está ligada com autoridade. Olha o texto. E eles indo, ficaram limpos. Escreva para mim aí. Eles obedeceram o comando. Escreva aí. Eles obedeceram o comando. Escreva aí. Estou terminando, pessoal, a introdução. Estou terminando já a introdução. Eles não foram curados quando chegaram lá. Eles foram curados, limpos,
no meio do caminho. Que mês que nós estamos? Que mês que nós estamos? Que dia é hoje? Meu Deus, eu tô impactado aqui. Não sei você aí, mas eu estou impactado aqui. Meu Deus. Nós estamos praticamente entramos na metade do ano. Entramos em agosto. Já pegando aí já esse código. O que o senhor está falando? O que o senhor quer dizer, apóstolo? Porque você já deve ter ouvido assim, o mês de agosto é o mês do desgosto. É isso, é aquilo, né? Tragédias. Por quê? Porque a ação do mundo espiritual é muito forte nesse ciclo. Nesse mês. Por quê? Porque é o meio do caminho. Mas é justamente no meio do caminho que o milagre acontece. Ah, meu irmão, minha irmã, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aí. Eles não foram curados quando chegaram até o sacerdote. Eles foram curados no meio do caminho. Só que tem um detalhe. É justamente no meio do caminho que o diabo quer te paralisar. Porque muitas pessoas até começam bem, mas quando chega no meio do caminho, elas retrocedem. O diabo vem. O diabo vem para você sair da presença. O diabo vem com mentira. O diabo vem com calúnias. O diabo vem com difamação. O diabo vem lançando palavras contra você. Eles foram curados no meio do caminho, mas é no meio do caminho que as batalhas são intensificadas. Talvez você que está aqui hoje comigo nessa live, talvez hoje é o meio do caminho. Satanás está fazendo de tudo para você desistir. Satanás está fazendo de tudo para você retroceder. Os impactos na sua alma, as decepções. Ele me tocou. As decepções, as injustiças. O diabo trabalha fortemente, mas só que você precisa crer na soberania do Eterno e saber que Ele está no controle da sua vida. Eles foram curados. Agora preste atenção aqui. Alguém coloca para mim aí Levítico capítulo 13, versículo 32, por favor. Alguém coloca nos comentários aí o texto, o conteúdo do texto, não só a referência. Levítico 13, 32. Levítico 13, 32. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada, e se a sarna não tivesse espalhado, e não houver pelo amarelado nela, e não parecer mais profunda do que a pele. Deixa eu ler aqui também o outro, Letícia. Levítico 13, o bispo colocou também aí, 32, versículo 33. Então rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote segunda vez encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote
examinará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não se houver estendido na pele, e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará por limpo, e lavará suas vestes e será limpo. Ou seja, presta atenção aqui, ó. O sacerdote tinha que analisar, avaliar, primeiramente os 7 dias. Ou seja, porque para declarar cura havia um processo. Vocês estão aí ou não? Então olha só. E nesse processo, eu vou colocar uma palavrinha aqui, ó. Nesse processo de análise, havia uma convivência. Jesus falou, ó, vai e se apresente até o sacerdote. Indo eles, foram limpos. Agora o sacerdote precisa ratificar, testificar, decretar. O texto diz que um deles voltou. Eu acredito que por ser samaritano, né? Aí o bispo Rinaldo está aqui e me ajuda. Ele não precisava, talvez, se apresentar, né? Não sei, agora me veio esse negócio aqui. O bispo aí, ele responde. Me ajuda aí. Eu sei, aqui, ó, independente disso, ele voltou. E ele voltou glorificando. Irmãos, eu não vou afirmar. Mas olhando esse texto aqui de Levítico, esse que voltou para agradecer, a cura foi completa. Por quê? Porque ele teve o sentimento, a atitude de gratidão. Então eu não posso afirmar para você, e aqui o texto me dá o direito de conjecturar. Eu acredito que os 9 até chegaram lá limpo, mas depois a lepra voltou. E voltou por quê, AP? Voltou pela ingratidão. Porque o ingrato, a ingratidão, a desonra atrai a maldição. Forte. A ingratidão atrai a maldição. E a gratidão, a honra. Essa semana eu mandei uma palavra aqui pro meu pessoal. A honra é a semente do milagre. É isso aí, bispo. A honra é a semente do milagre. Ela baixor que lebedecame a sobidai. De lá sorianda cabia do. Vocês estão aí ou não? Vocês estão comigo na palavra ou não? Olha só. O milagre está no meio do caminho. Mas olha só. O princípio correto é todas as vezes que recebemos algo, selarmos com uma oferta. Esse é o princípio. Porque tem hoje muitos líderes que se corromperam o seu coração. Eu acredito que esses líderes que se corromperam e hoje vivem movidos por ganância, por avareza, é porque a igreja também falhou lá atrás em não honrá-los. Né? E despertou, o diabo usando isso, maculou o coração desses líderes. Mas o princípio é esse. O princípio está aqui, ó.
Muitos querem a oração, muitos querem uma palavra, mas ninguém quer o reconhecimento, selar como oferta. Então, olha só, eu quero deixar bem claro para você aqui nessa manhã, o milagre está no meio do caminho. O meio do caminho é um momento delicado, é um período onde você está, onde você vai ser atacado. Mas se você perseverar, você vai alcançar o seu objetivo. É por isso que no meio do caminho muitos retrocedem, muitos desistem, muitos saem. Por quê? A pressão vem, as trevas se levantam. Mas se você tiver um coração agradecido, um coração verdadeiro, o milagre é concretizado. E o que eu ia falar é que esse tempo de reclusão, esse tempo de convivência, meu Deus, posso mandar essa? Eu vou mandar essa e vou fixar. A convivência revela a verdade. Alguém escreva para mim aí. Olha, Letícia foi profunda agora. A convivência revela a verdade. O tempo de reclusão dos 9 revelou o que estava no coração deles. Queriam só a bênção. Queriam só um benefício. Queria só as benesses. Queria só desfrutar, mas não queria o compromisso, não queria uma aliança, não queria a obediência. E é por isso que no meio do caminho as coisas apertam. No meio do caminho a pressão vem. No meio do caminho, as trevas se levantam e o Eterno permite que se levanta mesmo. Sabe para quê? Para revelar o que está no seu coração. Para revelar o que está no seu coração. Para revelar as intenções que estão ocultas no seu coração. Relama sorra calabaçou. Tem milagre para a sua vida hoje? Tem. Tem cura para a sua vida hoje? Tem, porque Jesus está aqui. O meio do caminho é o meio do ciclo. Entre o início e o fim do ciclo está um milagre para quem não muda de propósito, para aqueles que não aceitam nem as ofertas e não desistem das ofensas. Tá aí, anota isso aí. Olha só. Se você permanecer, o milagre vai ser completo. Se você honrar os seus compromissos, você tem obediência para pedir a bênção, tenha também a obediência para cumprir o combinado. Tenha perseverança para cumprir o combinado. Deus tem bênção para você? Tem. Tem cura para você? Tem. Tem milagre para você? Tem. Tem restauração no seu casamento? Tem. Tem. E Ele está aqui. Se você crê, a palavra está sendo liberada agora. Seja curado, seja liberto. Se você está opresso, eu ministro hoje libertação na sua vida. Se você está enfrentando uma enfermidade, seja curado aí agora na autoridade do nome de Jesus. Enfermidade, saia daí agora, em nome de Jesus. Demônio, solta essa pessoa. Se você está preso em um cativeiro, seja livre agora na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach. Se o seu casamento está sendo afetado, se o seu casamento está sendo atacado pelas trevas, eu libero uma palavra de cura, de restauração no seu casamento, na sua família. A palavra do Pai é essa: você é valente, filho meu, não desista, não temas. Ah, mas eu sou fraco. Não, você não é fraco, você é valente, Gideão. Você é um valente, Gideão. Você é valente, você é filha, mulher do fluxo de sangue. Jairo, eu estou indo lá, eu vou curar sua filha, eu vou acontecer, Jairo. Então continue comigo aqui, continue comigo, Jairo.
Deixa eu curar a mulher do fluxo de sangue primeiro aqui, mas nós vamos chegar lá. Está demorando para você, Jairo, porque o que vai acontecer na sua casa é muito mais profundo, Jairo. Eu não quero só libertar a sua filha, curar a sua filha. Eu quero trabalhar no seu coração, Jairo. Você é príncipe da sinagoga. Você é um religioso, Jairo. Eu quero libertar você da religiosidade. Eu quero curar a sua casa. Eu quero curar a sua família. Mas eu também quero saber como é que vai ser o depois. Como é que vai ser o depois? Como é que vai ser o depois? Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Jesus. Vai. Receba a palavra. Indo eles no meio do caminho foram limpos. Eles não foram limpos quando chegaram. Foram limpos na metade do caminho. Pelo poder da palavra. Pelo poder do decreto. Pelo poder da palavra liberada. Assim como o centurião não precisa nem entrar na minha casa, Jesus. Nem precisa ir. Só libera a palavra. A palavra. A palavra. A palavra. E o meu servo será curado. E o meu servo será liberto. É pela palavra. A palavra está indo aí. O anjo está entrando na sua casa agora. O anjo está entrando nos seus caminhos com luz e com fogo. A luz que tudo manifesta. O fogo que queima todo o mal. O mal está sendo arrancado. As pedras removidas. Os espinhos arrancados. A cura para você. A restauração para a sua vida. Essa é a palavra do céu para o seu coração nesta manhã. A palavra é: você vai conseguir. A palavra é: não desista. A palavra é: não retroceda. Continue, filha. Continue, filho. Eu estou contigo. Se você entrar na fornalha, saiba que eu já estou lá na fornalha antes de vocês três caírem. Para de graça. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, as pessoas falaram que ele era o quarto, Jesus era o quarto homem, o anjo ali tipificado da pessoa de Yeshua HaMashiach, era o quarto anjo, era o quarto homem da fornalha. Não, ele era o primeiro, porque antes de Sadraque, Mesaque e Abednego cair na fornalha, ele já estava lá. Talvez ele não vai te livrar da fornalha, mas ele vai caminhar com você dentro da fornalha, porque ele é a porta. Porque eu creio que eles passavam os três por dentro dele. Passavam os três por dentro dele. Jesus é a porta. Tem portas abertas para você aqui nesta manhã. Jesus está abrindo a porta que está fechada. Está fechando aquela que está aberta, que não é para você. Não vá, não entre, não é para você. Então ele fecha. Talvez você não entende os nãos. Talvez você não compreende o não do Senhor. O não é a proteção. O não, a restrição, o limite é para te guardar, para te proteger, para não te perder. Eu estou com você. Se passar pelas águas, estarei contigo. Se passar pelo fogo, não te queimarás. Eu estarei contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo, diz o Senhor. Nunca mais diga eu sou um fracassado. Nunca mais diga eu sou medrosa. Nunca mais diga eu sou medroso. Nunca mais diga eu não vou conseguir. Não. Se você fizer isso, você está tomando o nome de Deus em vão. Diga: eu posso. Eu vou conseguir. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou avançar. Eu não vou cair. Eu não vou desistir. Eu não vou retroceder. Eu serei curado. Eu serei liberto. Aprenda com a mulher do fluxo de sangue. Se pelo menos eu tocar hoje, eu serei curada. Se eu pelo menos colocar as minhas mãos no tzitzit, no manto dele, eu serei restaurada. Declare, meu irmão. Declare, minha irmã. Shebianda labasso que dai. Elemanta labalabassoricata labassoricanda labas. Relebedicanda labassurianda lemeniflesso de cadia subinai. Relemanda labalabassuricanda labas. Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã. Não desista. Está no meio do caminho? Ótimo. A batalha é grande no meio do caminho, demais da conta. É a metade do ciclo. Nós estamos no mês de agosto. E a sua atitude agora vai determinar o que vai acontecer nos próximos meses. O que a sua atitude agora vai determinar o que vai acontecer nos próximos meses. Deus está entrando na sua casa. Deus está entrando nos seus caminhos. Deus está mudando uma sentença aqui. Há uma sentença sendo cancelada no mundo espiritual aqui agora. Há uma sentença sendo cancelada no mundo espiritual aqui agora, sobre a vida de um filho, sobre a vida de um filho cuja mãe está na live.
está sendo cancelado um decreto de morte sobre a vida de um filho cuja mãe está nesta live. O decreto da morte é anulado. O decreto da morte é cancelado. Rebiaçor calabianai. Relemando riaça lá pra praça de calachuri randalabás. Relemendo, se você crê, se você acredita que esta palavra é para você, minha irmã, você que está aqui, diga aí, eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra, não é a palavra do apóstolo, não é a palavra do homem, não é a palavra do pastor, não, é a palavra do eterno. Lebiaçucai. Eu te abençoo com paz, com prosperidade. Eu te abençoo com todas as sortes de bênção nesta manhã. Quero te fazer um convite aqui. 2 convites. Você que é de Cuiabá, Várzea Grande, região, eu quero te convidar para uma grande imersão no dia 16 de agosto, num sábado, à tarde, às 16 horas. 16 horas, horário aqui de Mato Grosso. Uma imersão à paternidade. Paternidade e orfandade. Paternidade e orfandade. Dia 16, presencial, aqui na Apostólica Viva Cuiabá, a casa do Pai. E também no mês de setembro, dia 8 de setembro, numa segunda-feira, às 21 horas, no horário de Brasília, nós vamos iniciar uma mentoria de libertação, batalha espiritual e cura. Vem estudar comigo. Quero compartilhar tudo aquilo que eu aprendi durante esses anos ministrando libertação e batalha espiritual. Uma vez orando por uma mulher, essa mulher, serva do Senhor, diaconisa de uma igreja, e eu fui orar com ela, mas antes de orar fui conhecer um pouco da história dela. Ela perdeu um filho com 23 anos de idade. A filha já tinha tentado suicídio várias vezes. O caçula já tinha tido problemas no casamento, separado, largado, já era o 3º casamento. Só tragédia na vida dela. O marido doente, enfermo. E aquela senhora, serva do Deus vivo. Eu falei, mas é muito sofrimento para a vida da senhora? Que tanta dor é isso? Ela falou assim, meu filho, mas é porque Deus quis assim. Deus quis assim. É vontade de Deus eu passar por tudo isso. Eu falei, não, vamos orar. E aí naquela oração, naquele dia, manifestou um demônio na vida dela, que operava naquela família 40 anos. Eu não estou falando aqui de 40 dias não, pessoal. Eu estou falando aqui de 40 anos. Um espírito que estava agindo, um espírito de morte, de destruição, de doença, de enfermidade, que travava as finanças, que travou o chamado dela, que impediu ela de fluir. 40 anos, mas numa oração aquele demônio foi embora, ela foi liberta. Mas o que me chamou mais atenção não foi nem o diabo que estava no corpo dela. O que me chamou mais atenção foi o pensamento, a fortaleza que estava na mente dela, de acreditar que aquele sofrimento era da vontade de Deus. Deus até usa o sofrimento, mas não é a vontade dele. E muitas pessoas estão assim dentro da igreja, com um entendimento equivocado, ensinos deturpados, doutrinas humanas e não princípios bíblicos, e as vidas das pessoas estão presas, amarradas. Estão presas, amarradas. E as pessoas sendo escravizadas pela falta do conhecimento. O conhecimento liberta. Vem estudar conosco. A Letícia colocou aí o WhatsApp dela, chama ela. Nós temos um grupo aqui no WhatsApp, a Central das Lives, onde você pode já se ingressar, já antecipa aí a sua inscrição, já deu o seu nome, garanta a sua vaga. Não precisa efetivar a inscrição até agora, não. Mas garanta a vaga, as vagas são limitadas. Nós vamos estudar 12 semanas, serão 12 segunda-feiras. 3 meses, toda segunda, 9 horas da noite, mergulhando na palavra revelada, né? No espírito da palavra,
sobre libertação, batalha espiritual, cativeiros, paternidade, cura. O que eu aprendi, eu quero compartilhar com você. O que eu tenho aprendido, que eu ainda sou um aprendiz, eu quero compartilhar com você. Eu quero que você não só experimente libertação, cura, restauração na sua vida, mas que você também seja apto, treinado e ativado para esse exercício, para libertar cativos, libertar os oprimidos. Então procura a Letícia aí, garanta a sua vaga para essa mentoria, você que é de longe, né, mas tem nos acompanhado, tem nos seguido aí, tem nos honrado com a sua presença aqui toda manhã, nas nossas orações, nas nossas lives, né? Entra aí, chama ela, garanta a sua vaga. E você de Cuiabá, o convite que está feito, no dia 16 de agosto, a paternidade e orfandade, imperdível. Irmão, eu tenho duas palavras, eu carrego duas mensagens. A primeira é sobre paternidade, e a segunda é sobre libertação. Foi as duas coisas maravilhosas que o Pai fez na minha vida. Eu era um órfão, fui curado. Eu era um endemoniado e fui liberto. E é isso que eu quero passar para todos aqueles que estão próximos de mim e daqueles que querem estudar conosco. Amém? Deus abençoe a sua vida. Meu Nice Burol, é isso o seu nome? Me chama aí para a gente conversar. Alguém deve ter anotado aí o seu celular. Mas qualquer coisa você me dá um alô aí. Pessoal, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Bispo, o senhor está aí? Bispo Rinaldo Job, o senhor está aí? Bispo Rinaldo Job ainda se encontra no culto conosco? Parece que já saiu. É que eu ia falar para ele convidar você. Toda quinta-feira o bispo tem uma live, discipulado financeiro. Pessoal, você não pode deixar de participar. Posso chamá-lo aí para o senhor falar das lives de quinta e também do discipulado financeiro? Me autoriza aí? Já estou mandando o convite. Você não pode deixar de participar. Você não pode deixar de... Olha só, a minha vida mudou. A minha vida financeira mudou. Muitas pessoas hoje, muitos líderes, estão amarrados. Mamão ainda é o Senhor da sua vida. Então eu te convido, você que estuda conosco, você que caminha aí de longe com a gente, estudando, participando, siga o bispo. Entre nesse grupo e participe aí das suas lives. Vou chamá-lo que ele tem propriedade para falar isso. Vê se foi o convite. Mandei o convite. Manda alguma coisa aqui nos comentários, bispo. Louvado seja o Senhor. Vamos chegando aí, pessoal. Acabou a primeira parte. Agora vai dar certo. Primeira parte. Vai para a segunda parte agora, né?
Eu sei que tem sempre um códigozinho. Já mandei já para preparar o coração da turma. Amém. Bom dia a todos. Shalom, shalom. Que honra. Estava aqui me alimentando e anotando o meio do caminho, né? Já escrevi o sermão para a semana já. Eita. É bom a gente ouvir a palavra de outro que abre o entendimento, né? Amém. Muito grato pela palavra de hoje. Sempre que eu posso, eu estou ouvindo e aprendendo cada dia mais. O senhor falou sobre as nossas lives e as nossas aulas, né? Isso. Nós estamos começando exatamente amanhã um novo horário. Nossas aulas eram às 22 horas, horário de Brasília. Agora serão às 21 horas, horário de Brasília, 20 horas, horário de Mato Grosso. Esse é o discipulado financeiro. Nós trabalhamos o que, a quem, quando e como se pratica dízimos, primícias, votos, ofertas, oferta de sacrifício, resgate da primogenitura, a observação do Shabat, que é um dos pontos o principal ponto de prosperidade que eu acredito na Escritura, né? E essas aulas nós fazemos em um grupo fechado. A participação do aluno é com R$ 100 mensais e acompanha o áudio, né, o vídeo, a aula vídeo, que fica permanente enquanto o aluno estiver dentro do grupo. Ele tem a participação e o material escrito. Todas as aulas eu dou o material escrito. Eu já estou aqui com o material das próximas 2 aulas. Amanhã eu vou falar sobre Parnassá, que é uma palavra hebraica, que ela não é uma palavra que está escrita na Escritura, ela está intrínseca na Escritura, que é a bênção do Senhor que faz você enriquecer sem acrescentar dor. É a bênção que Deus coloca no trabalho. Por exemplo, o senhor estava no exercício e está no exercício do seu ministério, do seu trabalho. Você faz isso com excelência. Deus vem e coloca algo mais sobre aquilo. Se todas as pessoas comumente trabalhar, elas têm um resultado. Mas, com a Parnassá, que seria uma bênção acrescentada, é que vai dar o requinte e vai fazer o diferencial no ministério, na vida profissional, no casamento, nas alianças, que é algo que eu acredito que eu particularmente tenho. Entende? Eu só trabalho menos, mas eu sinto que Deus parece que gosta do que eu faço. Mas aquilo que eu faço, por menor que seja, eu sempre procuro fazer o meu melhor. Eu sempre acompanhei as ministrações do apóstolo e uma das coisas que eu gosto de ouvir, às vezes não é nenhuma palavra que me chama a atenção, porque às vezes é algo que a gente já conhece. No caso hoje, não. A palavra hoje foi uma revelação, porque fez eu anotar um monte de coisinha aqui. Ó. Por quê? Porque é algo que chamou a atenção, algo no texto que eu não vi. Né? E isso é gostoso de você ouvir alguém. Mas, todas as vezes que eu vejo o apóstolo ministrar, ele faz com ênfase, faz com veemência, faz com o coração. Até ele usa as brincadeiras, né? Tô sentindo que você não está animado, tô sentindo que você está... Só que isso é a excelência do que você está fazendo. E é nessa excelência, apóstolo, que Deus vem e acrescenta a bênção, a Parnassá, que faz você ser diferente dos demais, se destacar. Você não precisa fazer grandes coisas, você pode fazer apenas pão de queijo. Mas se você faz o melhor pão de queijo, você prospera. Por quê? Porque Deus vai fazer você a bênção da tribo de... Ô Jesus, deixa eu lembrar aqui, que significa ter o pé na banha, que é a bênção de Asser. A tribo de Asser tinha a Parnassá, que era ter o pé na banha. Tudo que a pessoa faz com excelência, faz com o coração, faz ao homem
como servindo a Deus. Faz a empresa como servindo a Deus. Faz ao ministério como servindo a Deus. Olha, tudo que você fizer com excelência, Deus vem e acrescenta mais. Amém. Digno é o trabalhador do seu salário. Então, quando eu trabalho com dignidade, essa vai ser a aula de amanhã. A outra semana, que é continuidade dessa aula, eu vou falar sobre isso aqui. É interessante. Se o senhor quiser, eu te dou o material escrito, porque isso aqui é matéria, é recheio para o que você prega. Claro. O que você não deveria ter na sua casa que te impede de prosperar? Meu Deus, forte. E olha que os crentes estão carregados. Tem crente dizimando, tem crente iniciando, tem crente ofertando, tem crente orando, tem crente jejuando. Mas ele deixou apenas algo na sua casa que é um ídolo, que é uma imagem de escultura, que é um elemento, contato, né? Um portal de feitiçaria. Entende? Aonde as trevas. O que ele assiste, o que ele ouve, o que se fala na casa, o que ele permite no ambiente do seu lar. Entende? Deus deu a dica, dizendo assim, olha, eu quero que você escreva nos portais, eu quero que você escreva na parede, eu quero que você coloque na palma da mão, que você coloque na testa. Aí você vai na casa dos crentes, o que você encontra dentro da casa dos crentes é um ambiente que atrai demônios. Entende? Você encontra imagem, você encontra caveira, você encontra sites, você encontra séries, você encontra filmes, você encontra conversas. Meu Deus, que Deus não está naquele ambiente. Então o ambiente tem que ter algo que atrai o céu. Um lugar de oração na sua casa, um ambiente. Olha, se a casa está carregada, põe um louvor profético, põe uma adoração. Faça um ambiente que, se os anjos chegarem na sua casa, eles vão se sentir familiar. À vontade. Não, tem gente que os demônios ficam à vontade, porque quando você chega na sala, o que está passando na televisão, o que está passando na internet, o que está no celular, o que a pessoa tem acessado, o salmista diz, eu não colocarei coisas impuras diante dos meus olhos. Aleluia. Tem crente com demônio no quarto. Todo crente que tem a televisão no quarto tem demônio no casamento. Meu Deus. Por quê? Porque você vai abrir o portal no ambiente íntimo. Primeiro, aquele ambiente não é ambiente de culto. Então, se você colocar, não, minha televisão está aqui no meu quarto, a gente só assiste louvor. Não se pode estar alguém adorando ali e você fazendo sexo aqui. É profanação. Forte. Entende? Então, são coisas que, se a gente não atentar para esses detalhes, a gente trabalha, e a prosperidade escapa pelo meio dos dedos. Por quê? Meu Deus. Porque existe princípio sendo quebrado. Sim. Então, esse será o assunto das duas próximas aulas. Depois você me manda esse mel aí. A gente tem muitas experiências, né? A Larissa fala muito sobre ponto de contato, né? Ela vai gostar dessa aula aí. Limpar o ambiente, né? Preparar o ambiente. O senhor E falou as quintas-feiras? Da aula de amanhã, né? Aí as quintas-feiras, não, amanhã à noite, né? Amanhã à tarde, eu vou falar sobre votos inconscientes. O senhor estava no começo da administração hoje, o senhor falou de pessoas que não cumprem ou falam negativamente. Eu vou colocar as 50 portas que fazem pessoas terem votos inconscientes e esses votos prendem a alma destas pessoas. Frases, palavras costumeiras que as pessoas começam a falar, que ele não sabe que isso, diante de Deus, é um decreto. Por exemplo, nunca mais vou amar ninguém. Pessoas decepcionadas dizem isso. Homem nenhum presta. Minha filha não casa não, porque homem nenhum presta. Mulher só presta para destruir a vida de um homem. Dinheiro só traz problema. Melhor é ser pobre e honesto do que rico e sujo. Tudo isso, eu vou dar 50 portas amanhã na live à tarde. Essa é gratuita, às 16 horas, horário de Brasília, 15 horas aqui no Mato Grosso. Toda quinta-feira eu trago um ponto assim enigmático. Na outra semana eu vou falar sobre Jó,
Quais eram as cercas que protegiam Jó? A Sebe. A sebe. Como que se você é protegido? Porque as pessoas começam a criar um álibi, apóstolo. Principalmente, graças a Deus, eu não vi isso desde o dia que eu te conheci, e você sempre trabalhando na área de libertação, mas a maioria dos ministros de libertação começa. Aí o diabo atacou aqui, aí o diabo pegou aqui, aí o diabo pegou. Pegou por quê? Porque você não tem cerca, você não tem proteção. Aí você cria um álibi. Por quê? Aí eu vou mostrar os princípios que são quebrados para que os espíritos malignos toquem. E não importa se você é o vice-querubim da guarda, a quarta pessoa da Trindade. Não importa. Se você quebrar o princípio, você vai ser atingido pelas trevas. Porque maldição sempre é oriundo de uma má adição. Se você está adicionando mal, você pode, por um lado, estar fazendo coisas excelentes. Tem pessoas aí expulsando demônio, curando enfermo, né, profetizando, mas desrespeitando princípios. E o diabo está tocando. No caso de Jó, eu vou falar sobre a oferta de reparação que Jó observava, principalmente na vida dos seus filhos. E muitos crentes precisam aprender a fazer a reparação. A reparação é o reconhecimento, é tomar posse. O que Cristo fez na cruz, ele fez para mim. Ele não fez por mim. A cura está feita para mim. Eu preciso tomar posse dela. Sim, sim. A reparação foi feita para mim. Mas eu preciso de uma ação para tomar posse dela. Forte. Né? A cura foi feita. O leproso estava curado. Eles agora, você quer a posse? E o senhor falou algo extraordinário. Eu também creio que aqueles 9 voltaram a tudo ser leproso novamente. Sim. Por quê? Porque sem o princípio. Porque antes ele ia ao sacerdote, se examinava, depois levava a oferta. Ele nem foi examinado, porque o sumo sacerdote que estava na frente dele tinha o poder de curar sem examinar. Curou sem o processo. Ele tinha uma autoridade maior. Forte. Entende? O outro não. O outro tinha que isolar 7 dias, vistoriar, mais 7 dias, vistoriar. Esse já imediatamente, você está limpo. Vai. Aí ele vai. Agora, para ele permanecer, para ele tomar posse do que Cristo fez por ele e para ele, agora, para tomar posse, ele tinha que levar uma oferta para selar. Ele permanecer com aquilo que foi feito para ele. Então eu faço um depósito para você lá no banco. Mas você sabe que tem um depósito lá. Mas você não vai lá sacar, você não tem a senha. Você vai continuar tendo necessidade, sabendo que há um depósito na sua conta. Então o descanso foi feito para mim. Eu preciso tomar posse descansando das minhas obras. A cura foi feita para mim. Eu preciso tomar posse orando, impondo as mãos, ungindo com azeite. A libertação foi feita para mim, mas eu preciso trabalhar cura, trabalhar traumas, trabalhar feridas, falta de perdão. Eu preciso trabalhar. Esse é o lado do ministério que o senhor trabalha, para tomar posse. Entende? Então, a reparação, a bênção sobre a minha família, também eu preciso, em várias ocasiões, fazer a reparação. Então, todas as vezes, ele, pelo menos anualmente, uma vez por ano, ele fazia pelos seus filhos uma oferta de reparação. Se, porventura. Então, eu vou tratar desses assuntos nas próximas aulas. E estamos aí convidados. Né? Aqui não sabe muito, mas fala bastante. Eu queria que o senhor falasse da Paraxá, né? O senhor me presenteou com a minha Paraxá, a Larissa. A Paraxá, pessoal, é algo extraordinário. Você precisa fazer. E o bispo é uma pessoa que a forma como ele apresentou, que ele elaborou, é tremenda. Te dá aí uma direção e um norte para você acessar o seu propósito. Fala da Paraxá, bispo.
A Paraxá, ela é semelhante, mas ela é superior a um mapa espiritual. Na semana em que eu nasci, a semana em que você nasceu, nós tínhamos um texto da Escritura que estava sendo lido, e é chamado de Paraxá. E cada Paraxá são divididos em 7 Haftará, que são os textos do dia, mais o complemento do que está no Taná, entre os profetas. Os estudiosos, isso começou há mais de 2.400 anos antes de Cristo. Os rabinos já sabiam fazer esse diagnóstico usando a Torá, com o zodíaco, que não é astrologia, não, é astronomia. Quais eram os astros, quais eram os portais que estavam abertos nesse dia. Então, quais são os opostos que vão trabalhar contra a sua vida? Então, nós usamos o calendário bíblico, e isso vai trazer muita libertação, porque tem gente seguindo o calendário gregoriano. Do calendário bíblico, nós já temos 70 dias de diferença, que é quase um ciclo. E a cada ano, o luno solar, que os nossos ciclos são de 19 anos, dá uma diferença de acrescentar um ano com 13 meses, que é a dar segundo. Quando você nascer num ano desse, seu signo não vai bater com o que você já nasceu. Aí você já começa uma libertação. Saber quais são as resistências. E usando todas essas informações, você vai ter o que o Salmo 139, 16 diz. A meu respeito, está escrito no teu livro. Só que nós ficamos procurando o que está escrito no livro. Então, através desses estudos, com a data do seu nascimento, você vai descobrir o seu chamado, vai descobrir a sua missão, vai descobrir a sua função, e você saberá qual é o legado que você precisa trabalhar para deixar aqui na Terra. Então, isso é muito importante. Um rabino chamado Yaakov, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ele vistoriou, corrigiu uma paraxá minha. Aí ele disse assim, olha, quem ensinou esse cara? Esse cara não podia saber isso, né? Foi estudando com vocês que eu aprendi. Ele disse, olha, eu não posso reprovar. Mesmo ele sendo um gentil, eu não posso reprovar, porque está mais perfeita do que muitos rabinos que estudaram a vida inteira e não souberam. Ele disse, só tem um porém. Paraxá não é para adulto. Aí eu lembrei ele de uma coisa. E ele falou assim, eu não consigo. Quando eu acho algo para te reprovar, você tem uma saída. Eu disse, nós estamos fazendo o caminho da Techuvá. Nós não estamos aqui, eu sei que um homem de 50 anos não poderá viver tudo aquilo que Deus tinha projetado para a sua missão e sua função, porque a metade do tempo já foi gasto. Mas pelo menos vai nos ajudar a voltar. Você que tem menos de 50 anos, eu te garanto que se a sua paraxá te trouxer direção profissional e você voltar, não interessa a área que você esteja trabalhando, se você voltar para ela e for trabalhar naquela área, for buscar se alinhar com aquela área, você ainda vai prosperar para frente o que você nunca prosperou para trás. Por quê? Porque para trás você estava andando fora do caminho. Então Deus chama você para a área da saúde e você está na construção civil. Deus chama você para a da educação e você está tentando medicina. Deus te chama para o sacerdócio e você está tentando... Se você parar e voltar, ainda dá tempo de você prosperar. Por quê? Porque a bênção do Senhor está no princípio. E a paraxá vai trazer para você a direção profissional, a direção ministerial, a direção funcional da sua vida. Eu fiz para uma senhora em Barra do Garça, apóstolo, que eu fiquei impressionado. Porque eu tenho mais facilidade de fazer para quem eu não conheço. Porque por isso que eu conheço, parece que eu escrevi sabendo da vida deles. Então, porque tem coisas que eu entendo que o Espírito de Deus vem sobre mim naquela hora.
Assim, eu estou pedindo a Deus, estou orando com boca no chão, apóstolo. Eu quero fazer paraxá, é psicografado. Você senta na minha frente e eu escrever. Forte. Bispo, Deus, coloca o WhatsApp do senhor aqui para me fixar, que aí o pessoal já tá. tranquilo. Algumas pessoas já mandou aí que quer fazer. Já procura o senhor aí depois da live. Aí, tá aqui esse número. Aí, apóstolo, eu conversando com ela, ela disse, pastor, eu queria fazer a minha paraxá porque eu já recebi 5 profecias durante a minha vida. Deus me chamando de juíza. Após, na hora de eu entregar a paraxá para ela, eu fiquei com vergonha. Falei, ela não vai acreditar. O texto bíblico do dia do nascimento dela é Moisés colocando os juízes na porta da cidade. Meu Deus. 5 vezes no texto do dia, não é nem da porção de 7 capítulos. O texto do dia do nascimento dela se refere 5 vezes a ela ser a palavra juiz. E ela diz que durante a vida ela recebeu 5 profecias que Deus, usando o profeta, chamava ela de juíza. Mas ela era contadora. Até bem sucedida. Mas imagina se essa mãe dessa senhora conhecesse esse princípio e tivesse conduzido ela desde a infância a ser uma juíza. Quem sabe ela estava lá no lugar do Alexandre de Moraes fazendo o que era justo. Porque só tem um ímpio lá fazendo porque algum justo negligenciou. Deus não tem, vai alguém para confiar, para colocar lá. Porque quando o ímpio prospera, é porque um justo fracassou. Porque o lugar de cabeça, o lugar alto, o lugar de frente, o lugar de governo, era para a igreja. Mas a igreja fracassa. Então, os pais que estão aqui, as mães que estão aqui, eu aconselho muito você, não é porque eu faço. E eu faço apenas mediante uma oferta. Eu nem estipulo valor. Porque se eu fosse estipular o valor, eu deveria cobrar muito, porque com certeza traz direção extraordinária para a vida das pessoas. Aí, apóstolo, e tem destravado muitas pessoas, apóstolo, o que tem me motivado mais a fazer, porque me dá trabalho, né? É os testemunhos de pessoas. Diz, bispo, eu me encontrei, bispo. São os resultados, né? Tá tendo resultado. E se tiver aqui alguns líderes aqui, pastor, apóstolo, líderes de ministério, e você motivar a sua diretoria, seus líderes, que você quer trabalhar com eles. Por exemplo, a Elaine Paiva aí, ó. Eu fiz da Elaine. E acho que da filha ou do filho. Do filho, do Arthur. Como eu não conheço ela, e só de vista, já pouca intimidade, eu escrevi com facilidade. Mas o senhor que é líder da Elaine, o senhor poderia pedir para ela, Elaine, quais são o que saiu para você, qual é o seu chamado ministerial? Então, por quê? Porque o senhor vai apostar no ministério dela e vai usar ela no corpo da igreja. E vai me evitar muito trabalho. Isso, não vai colocar alguém que é chamado para o ensino na intercessão. Isso. Não vai colocar alguém que tem um chamado de intercessão para outra função. Entende? Então, os líderes ministeriais... Teve um pastor aqui em Rondonópolis que depois que eu fiz a dele, parece que ele já fez de toda a diretoria da igreja dele. Falou, pastor, estamos nos acertando aqui, agora estamos colocando as pessoas certas no lugar certo. Colocar uma pessoa que tem um chamado espiritual para louvor. Aí você coloca ele no ensino. Cara, ele vai na força. Pastor Marcelo, aqui em Primavera, foi baterista mais de 10 anos. Por uma ordem do pastor Davi. No dia que eu descobri que ele não tinha aptidão nenhuma para música, eu disse, você não precisa fazer isso. Pastor, ele passava o dia inteiro tocando bateria nos pneus na casa dele, para ele dar conta de não esquecer a música que ele aprendeu ontem, porque no outro dia ele já tinha esquecido. Agora põe aquele menino para ensinar. Olha a palavra que ele trouxe para nós agora esses dias. Sim. A lealdade de Deus com a sua palavra, com as suas alianças e com o seu povo. Moço, daquela palavra eu já escrevi uma palavra para me pregar aqui nas finanças. Por que você não está prosperando? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Se você não enquadrar as suas finanças com a palavra, você pode fazer a oferta que você quiser, você pode fazer o sacrifício que você quiser. Deus não vai te atender. Ele tem compromisso primeiro com a sua
palavra. E a palavra de Deus deu. Vou falar algo aqui para chocar. Apóstolo, uma doutrina que eu e o senhor aprendemos, que nós fizemos teologia. O senhor é um seminarista, te deu muitos benefícios, mas nós fomos vacinados com a vacina do Covid espiritual, que aparentemente era para curar uma coisa e gerou outra. Gerou outra doença. Eu não vacinei do Covid, estou dando um exemplo. E não vou vacinar. Né? Mas eu estou me referindo assim. Cria-se uma vacina como se ela fosse produzir o bem, e na verdade ela produz o mal. Uma doutrina chamada sola escritura. Após essa doutrina, ela é satânica. Porque essa doutrina foi criada só para nos afastar de Israel. Israel, a Torá, apóstolo, a Torá, a palavra, ela é o elo, o fio da balança, que se chama fiel. Tudo que eu aprender, tudo que eu ouvi nesta manhã na ministração, o filtro é a Torá. Passou pela Torá, é de Deus, é palavra de Deus. Mas isso aqui foi uma interpretação do apóstolo, mas incluiu. Ela está intrínseca na Torá. A Torá não reprime ela. Abrace isso, isso é forte. Então, o judeu tem a Torá oral e a Torá escrita. E a tradição. Pedro vai dizer que os bons costumes devem ser guardados. Então, Roma nos afastou de Israel e impede que muitas coisas nós tenhamos acesso e interpretação. Por quê? Porque é interpretado pela Torá oral. Quando a Bíblia fala, por exemplo, do pano de oração, do tzitzit, como eu sei o que é um tzitzit? Pela Torá oral. Quando a Bíblia fala sobre a impureza da mulher, que a mulher vai ficar 7 dias impura na sua menstruação, como eu sei? Pela Torá oral. Então, por exemplo, quando diz assim, ó, não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe, tem gente ensinando as pessoas a não comer carne com leite. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Sabe o que ele estava se referindo? Que os homens, para prosperar naquela época, faziam uma poção mágica. Eles guardavam por 8 dias o leite do animal e depois cozinhavam o filhote com 8 dias no leite de 8 dias guardado da mãe, faziam uma poção e oferecia para a natureza para receber a bênção. Deus disse, não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe, as primícias trarás a mim. Forte. Então, o que Deus está dizendo? Você quer prosperar? É com as primícias. Não é com poção de feitiçaria, não é com poção mágica. Como eu vou saber disso? Pela Torá oral. Então, como eu vou saber sobre a Paraxá se eu não tenho a Torá oral? Então, foi estudando a Torá oral, e olha que eu não sou um detentor da língua, eu só sou estudioso. Eu leio mais de um livro por semana. Quando muita gente está tomando café da manhã, eu já li um livro de 100 páginas. Quase todo dia eu leio um livro. Né? Hoje eu estava tão empolgado que eu li o meu. Eu mesmo escrevi, eu mesmo li. Hoje eu li esse, ó. E o bom é que eu li, rapaz, e anotei um monte de coisas que parece que eu não tinha visto mais. Mas como é que eu tinha escrevido isso aqui? Porque na hora que você está escrevendo, vem uma inspiração. Então, é através desse conhecimento que a gente vai ligar o texto bíblico com o ciclo do seu nascimento, com o ano do seu nascimento, com o zodíaco, com as profecias que está no Taná. Então é esse conhecimento que vai trazer luz sobre quem eu sou, o que Deus requer de mim, qual foi o propósito. E o salmista diz que estava escrito a nosso respeito. E às vezes nós não sabemos interpretar. Tem ajudado muita gente. Quando eu fui para a faculdade, eu cheguei bem naquele auge da PL 122, que eram os direitos excessivos dos homossexuais, do casamento gay, do LGBTQI, não sei o que lá mais. Aí, eu já entrei dizendo assim, eu vou fazer a minha tese de TCC, o excesso dos direitos das minorias.
Após tudo que eu recebia de informação, seja num culto, num livro, no dia a dia, na conversa, ou nos estudos na faculdade, eu ia acumulando para o meu conhecimento. Todos os professores diziam, olha, trabalho perfeito. Menos que 10, impossível. Menos que 10, impossível. Um dos professores orientador do curso disse, olha, bispo, se eu fosse você, eu tentava mudar, porque isso aqui não vai ter sustentação. O jurídico vai terminar cedendo. E eu insisti. Por quê? Porque estava fácil para mim escrever. Faltava 15 dias para me apresentar meu TCC. O Joaquim Barbosa, na saída, o desgramado fez a maior cagada do mundo. Foi lá e reconheceu a união estável entre macho e fêmea, macho e macho e fêmea e fêmea. O meu trabalho, se eu tirasse 10, perdeu 40% do valor. Eu ia ficar só com 6, eu precisava pelo menos 7 para passar. Parei para escrever outro tema. Apóstolo, até sei argumentar muitos outros temas. Mas na hora de escrever, apóstolo, eu não me encaixava, não achava as palavras, não conseguia achar o começo para fazer o meu TCC. Quando eu estava fazendo isso, me veio o entendimento sobre as paraxás. Eu vou escrever as paraxás. Foi quando eu comecei a escrever as primeiras que eu fazia com vergonha e escondido. Porque eu tinha medo que eu tivesse exagerando em algumas coisas. Eu entendo que o Senhor me deu uma clareza. A minha criança nasceu e eu sei que pelo estudo da palavra, qual é a profissão do meu filho, eu vou começar a ensinar o meu filho e tratar o meu filho em cima daquilo. Eu não vou ficar tentando fazer ele cumprir o meu propósito. Ele tem um propósito para ele. Aí eu vim guardando isso. Nasceu as minhas 2 netinhas. Eu fiz as paraxás dela. As 2 têm chamado para a área da medicina. Eu fui e disse para a Rosana, agora nós vamos cuidar. Quando elas fizerem 3 anos, nós só vamos dar presente que são direcionados à profissão que elas vão ter. Apóstolo, tivemos 2 experiências que choramos. Eu e a Rosana e as mães. Os 2 primeiros presentes que a gente comprou, que era voltado à medicina, brinquedos, que a gente colocar no ouvido, a pastinha, foi os brinquedos que elas mais gostaram. E é os brinquedos que elas mais brincam. Você pergunta para Liz, o que você vai ser? Ela diz, eu vou ser médica e vou ganhar muito dinheiro. Eu não sei de onde ela tirou essa coisa que ela vai ganhar dinheiro. Mas que ela vai ser médica, ela já tem certeza, com 3 anos de idade. Aposto tudo que essa menina caminhar daqui para frente, até ela chegar no vestibular, ela não vai precisar fazer cursinho de vestibular. Porque ela vai estar na 1ª série, na 2ª série, no ensino médio, no ensino fundamental. Todas as informações que são ligadas à medicina, a alma dela o espírito dela vai acumular. Quando ela chegar no vestibular, ela vai passar com maestria. E na faculdade, ela vai ser a primeira da sala. Por quê? Porque ela está exatamente no trilho daquilo que Deus escolheu para ela. Isso vale para a profissão, como isso vale para o ministério. Para mim saber qual é o meu chamado ministerial, qual é o meu chamado profissional. Isso é muito importante para as crianças. É para isso que os judeus... Por que Abraão mandou buscar uma moça lá em Harã? Porque ele sabia o destino profético, ele sabia o destino profissional, qual era a missão daquela moça que estava lá, parente dele. Eles já tinham as paraxás, eles só não tinham a escrita. Mas eles sabiam ler o destino e a vida das pessoas pelas suas datas. Por que o pai tinha o poder de chamar um filho e profetizar sobre ele? Por que Jacó disse, Rúben, tu és o meu primogênito, tu és a força da minha virilidade? Porque ele sabia o dia do nascimento do seu filho, eles sabiam, mais do que nós, determinar o propósito, a missão e a função dos seus filhos. Então, é isso que nós oferecemos. E eu duvido que você lê a sua paraxá e a água ia no cor do olho, né? Aí você
E você se reencontra em muitas coisas e consegue perceber aonde desalinhou o trilho em muitas outras. É isso. Glória a Deus. Ó, o WhatsApp do bispo tá aí, é só chamá-lo e marca a sua agenda aí, faz a sua agenda com ele. Eu tenho certeza que vai ser uma benção. Bispo, brigadão. Um grande Deus abraço. abençoe o senhor aí, a casa, ministério. Amém. Deus Vocês abençoe a também. todos que participaram conosco aqui. Essa live vai ficar gravada, só que eu vou excluir ela aqui do Instagram. Ela vai ficar lá na nossa página no YouTube. Aí até peço aos demais irmãos aí que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam lá. Além dessa, tem outras mensagens lá que eu tenho certeza vai edificar muito a sua vida. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe a todos. Amém.